Em 2015, um ROV, veículo operado remotamente, desceu às profundezas do Mar do Caribe. Ele pertencia à Colômbia e estava procurando por um navio de tesouro há muito perdido. A uma profundidade de 2.700 metros, os operadores puderam ver seu objetivo, o galeão espanhol de nome San José, que afundou em 1708. Há rumores de que o navio estava transportando 200 toneladas de tesouro a bordo. Por mais de 300 anos, ninguém soube sua localização exata. Sim, no século XXI ainda estamos encontrando navios de tesouro perdidos. De acordo com a Unesco, há 3 milhões de naufrágios não descobertos nos oceanos, lagos e rios da Terra. Mas nem todos eles são navios de tesouro. Alguns têm valor histórico, como o famoso Titanic. Outros fascinam os historiadores por causa de sua localização. Você poderia imaginar um naufrágio nos campos de milho do Kansas? Foi lá que o barco a vapor Arábia afundou em meados do século XIX. Ele já navegou pelo poderoso Missouri, mas devido ao deslocamento das areias, seus destroços acabaram a 1 quilômetro do canal atual do rio. Bem, pelo menos o navio e sua carga foram recuperados. Nem sempre é assim com outros naufrágios mais lucrativos. Um dos naufrágios mais antigos que os pesquisadores ainda não encontraram é o Flor de la Mar. Ele afundou em 1511 em algum lugar próximo à ilha de Sumatra, na atual Indonésia. A embarcação pertencia a Portugal. Era uma carraca. Essas embarcações eram ideais para o alto mar. Essa carraca portuguesa operava na rota da Europa para a Índia. Em sua derradeira viagem, partiu de Malaca, onde hoje é a Malásia. Mas uma tempestade a impediu de ir mais longe. A maioria dos 400 membros da tripulação do navio morreu. Mas o que aconteceu com o tesouro que o Flor de la Mar estava transportando? Afinal de contas, esse foi um dos maiores tesouros já reunidos pelos portugueses. Estima-se que o espólio tenha mais de 2 bilhões de dólares em dinheiro de hoje. Alguns dizem que os proprietários do navio recuperaram grande parte das moedas de ouro, prata e cobre. Outras fontes dizem que o tesouro foi parar nos sedimentos do fundo do mar. Seja qual for o caso, é improvável que alguém faça uma fortuna com ele. A história do navio mostra que pelo menos 3 países do mundo o reivindicam: Indonésia, Malásia e Portugal. O aluguel de um navio de resgate não é barato hoje em dia. O explorador que encontrar o navio dificilmente terá lucro. Então vamos procurar outros naufrágios? O Merchant Royal, por exemplo. Sim, parece o nome de um jogo que você jogaria no celular, mas esse era um navio de verdade. Era uma embarcação inglesa que afundou perto de casa. Em 1641, o navio foi para o fundo do mar nas ilhas de Sorlingas, condado de Cornwall, Inglaterra. Isso aconteceu devido a reparos mal feitos. Seu casco rachou e simplesmente entrou muita água no Merchant Royal. E como se isso não bastasse, o bondoso capitão do navio se ofereceu para pegar carga extra de outro navio que estava em chamas. Esse peso extra significava que o navio não teria chance de chegar ao seu destino na Holanda em tais condições. Ele já estava carregado de prata e ouro, tanto que as pessoas chamaram seu naufrágio de o Eldorado do Mar. E então, em 2007, houve uma verdadeira descoberta. Uma empresa privada de salvamento achou que havia localizado o navio, mas sua carga os decepcionou. Era apenas metade do dinheiro que eles esperavam ver. Acontece que eles encontraram um navio diferente, uma embarcação espanhola que afundou mais de 1 século e meio depois do navio de carga inglês. Então, quanto tesouro eles esperavam encontrar originalmente? Mais de 1 milhão de dólares em dinheiro de hoje. É hora de fazer um breve teste de história. Você sabe o nome das 3 famosas caravelas de Cristóvão Colombo? Sim, tinha a Nina, depois a Pinta. E qual era a terceira? Santa Maria é a resposta correta. E essa foi a única caravela a jamais voltar do Novo Mundo. O navio-chefe da frota tinha o dobro do tamanho dos outros 2. Ele encalhou em algum lugar de Hispaniola em 1492. Não se preocupe se você nunca ouviu falar dessa terra antes, pois hoje a conhecemos como Haiti. Barry Clifford, um explorador americano, pensou ter descoberto o lendário navio em 2014, mas especialistas da Unesco rapidamente o refutaram. O naufrágio tinha fixadores de cobre típicos de navios do final do século XVII e do século XVIII. Na época de Colombo, os construtores de navios usavam madeira ou ferro para construir o casco. Portanto, a busca continua. Mas nesse caso, o dinheiro não é o prêmio principal. O nome do explorador que encontrar Santa Maria entrará para os livros de história, e isso vale mais do que qualquer recompensa em dinheiro. Quando um navio afunda, o primeiro suspeito é o mau tempo. No Oceano Atlântico Norte, por exemplo, as ondas podem atingir uma altura de 20 metros.
Mas nem sempre condições climáticas ruins são as culpadas. Por exemplo, um dos barcos a vapor mais luxuosos de todos os tempos afundou porque colidiu com outra embarcação. O SS Arctic se chocou com um navio a vapor francês na costa de Newfoundland em 1854. Isso aconteceu perto do local onde o Titanic afundaria décadas mais tarde. Ambos os naufrágios ocorreram na mesma rota de navegação. O Arctic era um navio impressionante. Ele podia atravessar da América para a Europa em apenas 10 dias. No século XIX, isso era o equivalente a um avião a jato hoje. Mas seu fim não foi tão glorioso. A imprensa de ambos os lados do Atlântico escreveu sobre o comportamento da tripulação do navio. Eles foram os primeiros a entrar nos botes salva-vidas, deixando os passageiros à própria sorte. E para começar, não havia botes salva-vidas suficientes para todos. Vem à mente a cena do filme Titanic de James Cameron de 97. Os destroços do Arctic estão hoje no fundo do oceano. Sua localização exata ainda é desconhecida. A Austrália também tinha um navio inafundável. E sim, ele acabou afundando. O SS Warath completou sua viagem inaugural de Londres a Sydney em 1908. Um ano depois, o navio de passageiros britânico estava navegando de volta para a Austrália. Mas houve problemas. O navio era muito pesado e havia incêndios a bordo. Não eram as condições ideais para navegar ao longo da costa da África do Sul. Essa seção da costa está repleta de naufrágios, cerca de 3.000 deles. Infelizmente, o Warath passou a fazer parte dessa estatística desoladora. Ele desapareceu em algum lugar entre Durban e a cidade do Cabo. O navio entrou em um furacão e nunca mais foi visto. Esse é um dos desaparecimentos no mar mais misteriosos de todos os tempos. Pesquisadores apelidaram Warath de o Titanic da Austrália e o navio perdido da África do Sul. A única maneira de saber o que aconteceu com as 200 pessoas a bordo é encontrar os destroços. E não é que ninguém tenha tentado fazer isso. Durante a década de 1980, 6 expedições tentaram localizar o navio naufragado. Todas elas voltaram de mãos vazias. Um pesquisador admitiu abertamente que, após 22 anos de busca pelo navio, ele não tinha ideia de onde ele estava. Os oceanos da Terra não são os únicos corpos d'água traiçoeiros. Veja o exemplo de um navio francês que afundou em um lago. Seu nome era Le Griffon. Esse foi o maior navio a navegar pelos Grandes Lagos entre os Estados Unidos e o Canadá. Em agosto de 1679, ele aportou em uma ilha no Lago Michigan. O navio e sua tripulação estavam em uma missão comercial com os nativos americanos. Depois de carregar peles de animais, eles zarparam para Green Bay, mas o navio foi pego por uma tempestade e nunca chegou ao seu destino. É aqui que começa a parte misteriosa da história. Seria de se esperar que fosse fácil encontrar um navio naufragado no fundo de um lago. A profundidade média do Lago Michigan é de cerca de 85 metros. Compare isso com a profundidade média dos oceanos do nosso planeta, que é de 3.700 metros. Apesar desses números, ninguém foi capaz de localizar o naufrágio por mais de 300 anos. O Griffon havia se tornado a baleia branca para os caçadores de naufrágios locais. Um mergulhador local e sua esposa se apresentaram em 2018, alegando ter encontrado os restos do navio próximo a Poverty Island, ou Ilha da Pobreza. Um ótimo lugar para um rico achado, você não acha? Mas os especialistas da área ainda não confirmaram a alegação do casal.